Você acredita que a inteligência artificial será capaz de substituirmos nós, engenheiros, no mercado de trabalho? Pois é, até algum certo tempo atrás, eu diria que isso seria praticamente impossível, né, dado a complexidade dos problemas que a gente tem na engenharia e que, na minha opinião, né, até certo tempo atrás, somente uma mente humana, né, teria uma concepção adequada para resolucionar esses problemas. Bom, a questão é que isso vem alterando, né? E se a gente pegar uma escala de probabilidade disso acontecer, né, de uma inteligência artificial substituirmos nós, engenheiros, no mundo, essa probabilidade, de certa forma, está aumentando, né? Então, para quem não sabe, surgiu uma ferramenta, né, uma nova inteligência artificial, também chamado de ChatGPT. Né? Então, o ChatGPT, para quem não sabe, ele foi criado, né, por uma empresa que chama OpenAI, que é a mesma, né, que tem como um dos seus diretores, fundadores, né, o famoso Elon Musk. Bom, e o que consiste esse ChatGPT que a gente vai estar testando aqui nesse vídeo, focado na área da engenharia, né, mais precisamente? Ela é uma inteligência artificial cuja ela consegue nos ajudar com infinitos problemas do cotidiano, do dia a dia, né, da sociedade, tirando dúvida, nos ajudando. Se a gente for comparar essa inteligência artificial, pessoal, para quem assistiu o filme do Homem de Ferro, né, devem lembrar lá daquela ferramenta que ele utilizava, daquele computador que sempre ajudava ele, que chamava Jarvis. Né? Então, esse chat GPT, na verdade, ele é muito parecido com esse Jarvis. Então você pode conversar com ele, perguntar sobre qualquer coisa que ele, né, ele vai conseguir te responder. E dentro da engenharia eu separei algumas questões para a gente fazer um teste com o ChatGPT, né, para a gente avaliar mais tecnicamente, né, o quão ele consegue nos ajudar. Porque em termos de linguagem ele é praticamente perfeito. Se você pedir para ele construir uma redação sobre um passarinho, ele vai conseguir escrever essa redação para você em questões de segundos e sem quase nenhum erro ortográfico, com uma linguagem melhor possível. Então, em termos de linguagem, ele é extremamente bom. Né? Vamos testar ele em termos técnicos, né, voltados para a área de exatas, para ver como que ele vai se comportar. Então, para quem ainda nunca utilizou, né, é só acessar o site da OpenAI e aqui, né, tem que fazer o seu cadastro para acessar e acessar o ChatGPT, né, que é uma das ferramentas que tem na OpenAI. E aqui, né, seria o site dentro do chat, né, como o próprio nome diz, é como se fosse uma conversa, né, você está conversando com ele. E aqui você consegue começar essa conversa. Então aqui eu separei algumas perguntas para a gente estar fazendo a essa inteligência artificial relacionado principalmente à área de engenharia, né, dentro da construção civil, que é o foco aqui do canal. Então, para quem não é, né, para quem está vindo de fora do canal, o foco do canal é voltado para a engenharia na parte de estruturas dentro da engenharia civil. Então, aqui a gente vai começar com a primeira pergunta. Então, para a primeira pergunta, o que eu vou fazer para ele? Estou perguntando para ele qual é a dimensão mínima para pilares estruturais de concreto armado, segundo a NBR 6118 de 2014. Então é interessante que a gente sempre coloque pelo menos uma referência, porque como ele é uma ferramenta global, ele pode entender que existem inúmeras normas, né? Pode pegar uma norma europeia, uma norma americana. Então a gente sempre tenta colocar aqui uma referência para ele já buscar, né? Já entender que é naquela norma que a gente está querendo que ele faça essa resposta para a gente. Então aqui eu vou perguntar. Bom, então aqui ele já começa a responder, né? De acordo com a NBR 6118, a dimensão mínima para pilares estruturais de concreto é de 12 por 12 centímetros. Essa dimensão é considerada a mínima para garantir a segurança da estrutura, porém outros fatores como as cargas a serem suportadas, a altura... Bom, então aqui percebam que ele fez o quê? Ele te deu uma resposta e ainda te deu uma breve explicação. A gente consegue entender que, de certa forma, ele não está 100% coerente, né? Ele não considerou realmente o que nós engenheiros costumamos considerar como uma dimensão mínima lá, né, que tem que obedecer os pelo menos 360 centímetros quadrados. Então é isso que eu vou questionar ele. Então eu vou vir aqui e vou perguntar: mais a área
mínima não seria de 360 centímetros quadrados? Então, olha para vocês verem. Ele respondeu o seguinte: sim, você está correto. A área mínima para pilares estruturais de concreto, segundo a 6118, é de 360 centímetros quadrados. Isso significa que, considerando a dimensão mínima de 12 por 12 centímetros, outras formas com dimensões diferentes que resultem em uma área de 360 centímetros também seriam aceitas. É importante lembrar que a área mínima é apenas uma das considerações para o projeto de pilares estruturais. Então perceba o seguinte, ele coloca como uma dimensão mínima, mas não trazendo como uma forma retangular, como sendo uma única solução. Então perceba que ele tem a resposta correta, só que você instigando ele consegue te explicar de uma forma melhor, para que realmente você consiga entender porque ele trouxe esses resultados. Bom, vamos para a próxima pergunta agora. Bom, vamos aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, né? Vamos perguntar para ele qual que é a equação da flecha máxima para uma viga biapoiada. O que ele vai responder? Então, a equação da flecha máxima para uma viga biapoiada é dada pela seguinte fórmula, que seria, né, o famoso 5QL² dividido por 384 EI. Né? E ele traz, além disso, pessoal, todas as definições. Então, o delta ali é a flecha, o W é a carga, o L é a distância, o E é o módulo de elasticidade e o I é a inércia. Né? E ele ainda traz observações que há muitos outros fatores que podem afetar a flecha, né? Como o tipo de apoio, a forma da seção transversal e outras condições de carga. Então, assim, olhem para você ver o nível de detalhamento que ele consegue trazer para a gente de informações, tá? Então vamos já puxando dando continuidade nessa pergunta da fórmula, o que a gente pode perguntar para ele? Então agora eu digitei aqui o seguinte: qual que é a flecha máxima para uma viga biapoiada com 5 metros de vão, feita de aço, com seção de 10 por 20 centímetros e a carga distribuída de 10 kN por metro? Então vamos ver o que ele vai falar para a gente. Então, a flecha máxima para uma viga biapoiada com 5 metros de vão, feita de aço, com seção de 10 por 20 e carga distribuída de 10 kN por metro, pode ser calculada usando a equação que ele já sugeriu para a gente na pergunta anterior. Então, ele vai colocando os dados que a gente forneceu para ele, que é a carga distribuída, o vão e o módulo de elasticidade. Né? Então, ele já pega automaticamente. Olha que interessante. Tá? Então a gente não falou para ele qual que é o módulo de elasticidade do aço. Tá? Então ele já sabe que material aço tem um módulo de elasticidade aí que ele está considerando de 210.000 MPa. Né? E ali ele já traz a fórmula da inércia para uma seção retangular, calcula essa inércia e traz para a gente a flecha máxima. Né? Ali no caso ele está trazendo uma flecha máxima de 11,5 milímetros. A questão é o seguinte: pelo que eu testei, ele ainda não está fazendo a parte de cálculo muito corretamente, tá? Então, deu uma flecha ali de 11,5, se a gente for fazer esse cálculo manual, igual vocês estão vendo aí, vai dar uma flecha diferente, tá? Mas, esse é o menor dos problemas, se a gente for analisar, tá? O que impressiona é a clareza de dados que ele traz, né? Então, ele monta corretamente a fórmula. A questão aqui é que ele ainda, talvez por estar em início, né, uma versão muito inicial, essa inteligência artificial ainda não está fazendo os cálculos dentro da fórmula muito corretamente. Então, mas ele dá as fórmulas, ele substitui esses dados, fornece esses dados finais para a gente de uma forma surpreendente. Tá? Essa que é a grande questão que realmente impressiona. Tá? Vamos para a próxima pergunta para ele então. Bom, vamos perguntar para ele algo mais voltado para a obra mesmo, né? Algo até mais simples de resolver. Vou perguntar para ele qual que é o peso total de uma laje com dimensões de 3 por 10 metros e 8 centímetros de espessura. Vamos pensar que é uma laje maciça nesse caso, né? Sabendo que o peso específico do concreto é de 25 kN por metro cúbico. Então, eu forneci para ele o peso específico do concreto também, né? Ou ele ia pegar esse dado, né, igual ele pegou do módulo de elasticidade do aço.
Então aqui, ó, o peso total de uma laje com dimensões de 3 por 10 metros e 8 centímetros de espessura pode ser calculado multiplicando o volume da laje pelo seu peso específico. Então ele calcula o volume, né, 3 a área vezes a altura, que é 0,08 metros, dá aí uma carga em volume de 2,4 metros cúbicos, que multiplica isso pelo peso específico do concreto, que dá aí 60 kN, né, ou aproximadamente 6 toneladas, que deu, essa conta ele fez, né, corretamente. Bom, já complicando um pouquinho mais, vamos brincar agora com ele de resistência dos materiais, né? Vamos pedir para ele calcular a tensão máxima para a gente, devido à flexão, né, em uma seção retangular de uma viga, por exemplo. Então aqui eu estou falando para ele calcular a tensão máxima de tração numa viga que tem dimensão de 15 por 30 centímetros e que está submetida a um momento fletor de 30 kN vezes metro. E estou citando para ele que é, né, para ele usar aí a teoria de resistência dos materiais. Vamos ver como que ele vai responder a gente. Então, a tensão máxima de tração em uma viga submetida a um momento fletor pode ser calculado usando a seguinte fórmula. Então, seria o momento, né, ou, né, ele traz aqui em outros dados, exatamente, ó, a tensão máxima de tração, que é o sigma, é igual ao momento fletor, o C é o centro de gravidade da seção transversal, né, e o I ali é o momento de inércia da seção transversal. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai substituir agora, né? Vai calcular o C, né? Que seria o Y que a gente utiliza normalmente, que é metade da seção transversal, na verdade. E aqui no final ele vai fornecer para a gente que essa tensão máxima de tração é de 22,22 MPa. Então, novamente, né? Ele traz a fórmula corretamente para a gente, explica até a parte teórica aqui, né? Ele traz o que é cada item da fórmula. Ele faz a substituição corretamente, tá? No entanto, por algum motivo ele não consegue desenvolver a fórmula corretamente. Vocês podem ver aí que a fórmula manual deu um resultado um pouco diferente. Mas, novamente, é impressionante a gente perceber como é que a inteligência artificial trabalha, nos dando fórmulas e explicando várias questões que, né, estão pautadas dentro da parte teórica. Então vamos para a última pergunta, né? Algo mais aí da prática mesmo da obra. Então vamos perguntar para ele: calcule o traço de concreto para atingir aproximadamente 35 MPa. Então aqui ele está falando, né, que aqui está uma mistura comum de concreto para alcançar cerca de 35 MPa de resistência à compressão. Então ele já traz aqui, né, a relação para a gente, que precisa de 400 kg de cimento por metro cúbico, 700 kg de areia por metro cúbico, 1.150 kg de brita por metro cúbico e 160 litros por metro cúbico. E ele traz o seguinte: esse tem um traço geral que pode ser ajustado para obter resultados específicos. É importante lembrar que a resistência final do concreto também depende de fatores como o método de cura, a temperatura ambiente e a umidade. E para finalizar aqui, vamos pedir para ele então calcular qual que seria o valor, né, para cada um desses itens do nosso traço, né, para uma quantidade N, para produzir uma quantidade N em volume de concreto. Então aqui eu perguntei qual que é o valor em quilograma para produzir 13 metros cúbicos de concreto. Então vamos ver o que ele vai responder para a gente. Então seria simplesmente, né, pegar ali os valores e multiplicar, né, pela quantidade. Então, realmente, essa conta ele traz aí de maneira coerente, né, essa multiplicação e divisão de maneira simples, ele realmente sabe fazer para a gente. Então, novamente, ele fala no final que é uma estimativa, mas que precisa de uma avaliação aí mais adequada. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, né, contem para a gente o que vocês acham sobre essa evolução tecnológica que a gente está tendo nos dias de hoje. Tá? Vocês acreditam que a tecnologia ela vai nos ajudar ou tem a possibilidade disso nos prejudicar num futuro aí próximo? Né? Testem e nos digam aqui o que vocês acharam dessa ferramenta,
no auxílio para nós engenheiros, tá? Vocês acreditam que isso vai ajudar ou isso tem um potencial para nos prejudicar?